Depois que você faz uma prova de concurso, você olha para toda a experiência e analisa ela. Isso é muito importante, cara. Às vezes você fica meses, um ano, 2 anos até, às vezes até mais, estudando para uma prova, faz ela e tem gente que já vai para a próxima. Entendeu? O cara faz a prova, chega ali domingo de noite e já começa a olhar para a próxima prova. É importante olhar para a próxima prova, mas também é muito importante você analisar a tua experiência toda. É um negócio muito valioso. Você ficou anos ali, meses, investiu muito tempo, entendeu? Se você não analisar e entender o que você errou, entender os acertos, entender o que você podia ter feito melhor, você meio que está desperdiçando esse recurso e potencialmente você vai cometer os mesmos erros ou deixar de fazer os acertos para sua próxima prova, entendeu? O nome dessa análise, em que você olha para toda a experiência, né, para tudo que passou, para analisar os erros, os acertos, o que você podia ter feito melhor, o nome disso é post-mortem. No meu caso, ela foi muito importante ali quando eu fiz a Petrobras, a prova da Petro. Depois eu peguei e analisei, né, o que eu errei nela. E foi muito importante para eu não errar na próxima. O que eu acertei, né, o que eu podia ter feito melhor. E foi importante porque eu já corrigi isso para a próxima prova para auditor. Bom, então vamos lá, né? O que fazer depois da prova? Primeira coisa que a gente falou aqui é o post-mortem. A experiência toda é um recurso valioso e não deve ser desperdiçado. O que é o post-mortem? É a análise feita depois que o evento já aconteceu. Ele é feito para entender, né? Entender o que deu certo, o que deu errado e o que podia ter sido feito melhor. Outro ponto que eu queria falar, né, que é meio que entraria dentro do guarda-chuva que é o post-mortem, é corrigir a prova é crucial. Tá? O nome disso é upsolving. Tem um termo específico chamado upsolving, que é quando você olha a prova, olha as questões que você não sabia e as questões que você errou, entendeu? Por quê? Cara, quando você fica ali horas brigando com as questões de uma prova e depois você olha a solução delas, né, das que você errou, das que você não sabia, como você ficou tão atrelado emocionalmente ali, a questão ficou muito tempo tentando, quando você vê a solução, ela sedimenta muito, muito bem na sua cabeça. O aprendizado é um nível muito forte, sabe? É porque você sofreu ali na prova muito. Então, quando você vê a solução, o aprendizado vem mais rápido, vem mais forte, vem mais fácil, entendeu? Agora, você não corrigir a prova, você está desperdiçando. Você ficou 5 horas ali resolvendo, brigando com o negócio ali na prova, e aí você não vai ver a solução depois. Você está desperdiçando um recurso, né? Você está deixando de ganhar uma vantagem muito grande fazendo isso, se você não corrigir a prova. Então, sempre depois de uma prova, não é só você pegar o gabarito e falar, ó, acertei essa, errei essa e papapá. Não, você tem que olhar as que você errou, as que você não sabia, e você tem que entender a solução delas, tá? Muita gente fica só no anota o gabarito e vê quanto que fez. E aí já vai embora. Tá ruim isso daí, entendeu? Não pode fazer assim. Você tem que olhar os detalhes. Foi crucial fazer esse post-mortem, tá? Quando eu fiz a prova da Petro, para passar como auditor na CGU. Vamos comentar aqui alguns pontos que eu errei na Petro, tá? Eu não passei pelos pontos do edital. Então, assim, os materiais que eu usei de cursinho na época não cobriram todos os pontos. Na época eu usei estratégia e, na minha opinião, não cobriu todos os pontos. Na época, TI, tinha uns anos pra cá, né, começou a ser cobrado com uma profundidade muito grande. Na época lá, acho que tava meio no começo ainda dessa cobrança muito profunda. E além disso, o edital o edital de TI era muito extenso. Um negócio meio inédito, assim, muita matéria ali num grau de complexidade que a gente não tá acostumado a ver no mundo dos concursos, né? Então, eu entendo. Hoje eu já resolveria esse problema de outra forma. Eu usaria o GPT para resolver esse problema ali dos conteúdos, né? Eu usaria IAs. Lógico que você vai ter que saber fazer os prompts e tal. Mas eu usaria direitinho a IA para tampar esses buracos. Ou talvez estudar em edital de TI inteiro com IA, porque é muito bom para isso. Especificamente TI. O resto também é muito bom, mas TI é um que realmente é muito conveniente você estudar por um chat GPT, por exemplo. Então, assim, eu não passei pelos pontos digitais, os materiais que não cobriram, isso foi um erro. Para a prova seguinte, eu já melhorei um pouco. Eu comprei cursos do Udemy. Na época não tinha chat GPT, tá? Então, eu me virei lá para achar outra fonte de conhecimento, tá? Se bem que no final, eu acabei focando mais em questão, estudo reverso, não foi tanto teoria. Eu fui com insônia na véspera. Então, na véspera lá da PETA, eu fui com insônia. Consegui pegar no sono só 5 da manhã. Foi quase varado fazer o negócio. E isso foi muito por causa desse outro ponto aqui, que a minha ansiedade
Por algum motivo foi muito além do que eu tava esperando, sabe? Apesar de ser uma prova que eu não julgava ser tão importante pra mim, eu acabei ficando um pouco mais nervoso do que o esperado. Mas, lá para a prova seguinte, eu já criei alguns uns rituaizinhos assim, né, uns métodos para eu controlar melhor isso. E eu fiquei bem tranquilo. Eu lembro que na semana lá da prova que eu tava realmente priorizando, eu não fiquei nem, acho que eu nem cheguei a ficar nervoso assim. Pra essa aqui, engraçado, né, que não era tão importante, fiquei bem tenso. Eu lembro que ficava cheio de adrenalina, tremia assim, sabe? Então, isso foi um ponto bem importante de eu anotar e já corrigir para a próxima. Outro ponto muito importante é que eu devia ter feito mais questões de português para pegar o jeito da banca. Eu sempre fui muito confiante em português, sabe? Então nunca priorizei, nem estudava, na verdade. Nunca cheguei a estudar direito para concurso português porque eu tenho muita confiança, assim, nessa matéria. Só que isso foi um erro, pelo menos na parte de interpretação de texto, porque cada banca ela tem meio que seu jeito de cobrar interpretação, sabe? Ela tem tipo o tempero dela, sei lá, o jeitinho dela. Então assim, você tem que fazer, mesmo você tendo alguma confiança assim na sua habilidade em português, em inglês, você tem que fazer questões de interpretação para pegar o jeito da banca. E eu não fiz isso lá na Petro e foi um erro estúpido que me custou algumas questões, acho que duas, não lembro, simplesmente porque eu não pratiquei o suficiente. Se eu tivesse feito umas 100 questões, já tinha resolvido esse problema. 100 questões você faz rapidinho, né? Sebrasp. Menos de 2 horas, 3 horas, tu faz 100 questões, sabe? Então, assim, devia ter feito, vacilei. Outro ponto que eu aprendi, não errei na próxima. Então você vê como é importante se analisar. E isso aqui é um pouco estranho, mas eu bebi água demais durante a prova. Eu perdi muito tempo no banheiro. Cara, isso foi realmente. É importante você estar hidratado, tá? Quando o cérebro está desidratado, ele opera cognitivamente, a sua cognição fica muito pior. Então é importante o seu cérebro estar hidratado, você tem que beber água. Só que tem um limite, sabe? Você não precisa também beber 5 litros de água ali, entendeu? 3 litros de água para uma prova, sabe? Eu acabei bebendo muita água. Então eu acabei perdendo um pouco de tempo indo ao banheiro que não precisava. Podia ter bebido um pouco menos de água. Então, assim, são todos pontos que eu não errei na próxima, sabe? Se eu não tivesse feito essa análise, eu teria errado. Eu poderia ter ido de novo, ter feito, não ter controlado o nervosismo. Eu poderia ter ido varado fazer a prova. E tem amigos meus que passaram também, que foram varados, não conseguiram dormir na véspera. E isso já derruba, já prejudica um pouco o seu desempenho, né? Imagina se eu não tivesse passado direito os editais, se eu não tivesse pensado, né? Pô, tem que achar outra fonte aqui para cobrir tais pontos, entendeu? Português também, sabe? Então, tudo muito importante. Que, graças a Deus, eu corrigi para a prova seguinte. Agora, pontos que eu acertei. Vamos rapidinho aqui, ó. Eu usei Anki muito bem. Anki foi instrumental. Como eu falei em outro vídeo, eu larguei a área fiscal para focar na área de controle. E dentro da área de controle, eu ainda foquei em TI. E assim, mais da metade dos editais eram novos para mim, certo? E eu tinha menos de 3 meses, 2 meses e pouco para aprender tudo isso, aprender muita coisa nova. Então, eu usei Anki para isso. Foi instrumental, isso foi um acerto muito grande eu ter usado o Anki. Às vezes a gente pensa em usar Anki, talvez uma estratégia mais de longo prazo, mas ela funciona também para curto prazo. A estratégia de estudo foi certeira, então, assim, eu acho que eu acertei em termos de fazer bastante estudo reverso, não ficar lendo muitos PDFs com muita profundidade, porque eu tinha que aprender muita coisa em pouco tempo. Usar o Anki ali, né, como eu disse, para pegar intermediário rapidamente, entendeu? Foquei nas matérias certas. Eu acho que eu não cheguei a priorizar matérias que tinham pouca incidência. Acho que eu não cheguei a errar nisso. A sem querer, ou considerar uma que tem pouca incidência, pouca chance de cair, considerar ela como importante. Acho que eu não cheguei a cometer esse erro. Então, assim, quando você tem pouco tempo, realmente, o ideal é você cobrir o edital inteiro. Se você não tem, você vê que não vai dar tempo, então você vai ter que priorizar. O próximo ponto é que eu fiquei até o final, ou quase até o final, até dar o horário, para levar o caderno de questões, porque, que nem eu falei, upsolving, né? Então eu analisar ali os meus erros ou o que eu não sabia, estudar realmente a resposta, me deu vantagem, me cobriu alguns pontos para a prova seguinte.
Agora, alguns pontos que eu podia ter feito melhor, né? Eu fiz muito exercício, mas eu podia ter feito ainda mais. Eu tava no pós-edital e eu realmente podia ter dado um gás mais forte. Eu acho que eu podia ter botado mais horas de estudo. Eu fui um pouco fraco, talvez, no pós-edital. E eu devia ter feito simulados com ranking mais cedo. Então, assim, no estratégia, tem, imagino que nos outros cursinhos grandes também, tem simulados com ranking. E esses simulados, eles são muito importantes para você conseguir meio que se balizar, você conseguir comparar com os outros candidatos, sabe? Então, se você vê que você está nas primeiras colocações ali nos simulados, isso te dá mais confiança, isso te dá mais tranquilidade, você fica menos ansioso na preparação para sua prova. Por outro lado, se você vê que você está ali talvez não indo tão bem, então você sabe que você tem que dar um gás mais forte, você tem que pegar mais firme nos estudos. Então você só tem a ganhar fazendo simulado. Se você não faz simulado, fica fica meio vago onde que você está. E quanto mais confuso você tiver, quanto menos informação, menos clareza você tiver da sua posição, pior é para a qualidade do seu estudo. Então beleza, a gente olhou aqui que a gente viu a importância do post-mortem, de fazer upsolving. Agora, outra coisa importante de fazer pós-prova, mas que é meio óbvio, decidir os próximos passos. Então, idealmente, você continua estudando, não perca o embalo, tá? Por quê? Não sei se vocês estão acompanhando agora, por exemplo, o concurso aí do TCE Pernambuco foi suspenso, né? Concurso que você fez, vamos supor, você faz a prova domingo de noite, você chega em casa e fala assim, pô, passei. Passei, tenho certeza, fui muito bem. Cara, você tem que continuar estudando. Não pode perder embalo. Você só para de estudar, idealmente, quando você tomar posse. Entendeu? Porque até lá, cara, se o concurso for suspenso, anulado, você não sabe, entendeu? Então continua estudando. Você tem que, obviamente, decidir qual é o próximo concurso que você vai, né, que vai você vai usar como norte para seus estudos. E, cara, e não desanimar caso você não tenha conseguido um alto desempenho. Muita gente vai mal e desiste. Desiste. Vários amigos meus desistiram. Sério, é impressionante. Os caras desistiram. Tá tendo uma onda de concurso, muita prova, muito concurso bom, e os caras desistiram, cara. Então, assim, não desanima, entendeu? Concurso é algo cumulativo. Cada concurso que você faz, você melhora e no próximo você vai partir de uma base mais forte, entendeu? E quanto mais concurso você fizer, mais alto, mais poderoso essa sua base vai ficando. Então não desista.